Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Hoje nós vamos fazer a correção da prova feita pela UFPR para a Câmara Municipal de Curitiba nesse domingo aí passado, dia 2. Tudo bem. 2, 1, sei lá, deixa eu ver o calendário aqui. Dia 39, dia 25, dia 2. Dia 2 de fevereiro de 2020. Começar com o raciocínio lógico-matemático, que é a parte onde muita gente dançou. Então, questão número 11, lembrando que a prova, a que eu estou corrigindo, para assistente administrativo. Questão número 11. Um scanner foi programado para, a cada cópia, reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada e assim sucessivamente outras vezes. Qual o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor do que 40% do documento original? Então, uma pergunta boa, vamos lá. Vamos tentar pensar no seguinte, vamos chamar de T0 o tamanho original, certo? Sim. Se eu tive uma redução de 20%, eu fiquei com 80%. Então, o tamanho agora, na primeira redução, será 80% de T0. Pausa. Quando você fala em 80%, você pode reescrever isso como sendo 0,8 T0, certo? Porque é 80%. Lembrando que, eu vou insistir nessa ideia, 80% é 80 sobre 100. Isso aqui vai embora com isso daqui, 8 por 10, 0,8, certo? Então o FPR fez o que deveria ter feito, falar em porcentagem, certo? Então a primeira redução foi com 0,8. Na segunda redução, o que acontece? Não se esqueça que eu tirei 20%, de novo. Então eu fiquei com 0,8, ou seja, 80% do que já tinha. Quanto eu já tinha? 0,8 do T0. Então lembrando, na primeira redução, eu tirei 20%, fiquei com 80, 0,8 T0. T0 é o tamanho original. Na segunda redução, tirei 20%, então eu fiquei com 80% do que eu já tinha. Esse 80% do que eu já tinha me deu 0,64 T0, certo? Ainda estamos falando em 64%, ou seja, precisamos ter menos de 40%. Na terceira redução, eu vou tirar de novo 20%, vou ficar com 0,8 do que eu já tinha. Só que o que eu já tinha é 0,64. T0. 0,8 vezes 0,64 dá 0,512 T0. 51%. Não cheguei ainda, eu preciso de 40%. Então farei mais uma redução, redução 4. Ou seja, de novo, 80% disso daqui. Por que 80? Estou tirando 20. 0,8 vezes 0,512 T0. Isso aqui dá 0,4096. 40,96. Ainda é 40%. Mas é maior. Eu preciso ter menos de 40%. Então eu terei que fazer uma quinta redução. Isso aqui nos dará 0,8 vezes 0,4096 T0. Isso aqui vai dar 0,32768. 32,76%. Ou seja, eu preciso de 5 reduções. 5 reduções é a letra C. Primeira maneira de fazer essa. Segunda maneira, que é um pouco mais complexa. Pense, eu preciso chegar a 40%, certo? Então eu vou fazer N reduções, ou seja, 0,8 elevado a n, ou seja, 80% elevado à enésima potência, tem que ser o quê? Cuidado agora, maior do que 0,4 e não menor. Porque, embora a banca diga que eu tenho que ter uma redução menor do que 40%, eu tenho que calcular isso aqui como sendo maior. Porque não se esqueça, isso aqui é um número decimal elevado a uma potência. Não dá para resolver assim. Ah, mas temos que achar o n, então precisamos de log. Então se faz assim, olha que bonitinha essa resolução. Log de 0,8 elevado a n tem que ser menor de log de 0,4. Você sabe que lá, que foi dito em sala milhões de vezes, este n, que é a potência, passa para frente. Então ficamos com n
log de 0,8 tem que ser maior do que log de 0,4. Portanto, o n tem que ser maior de log 0,4 sobre log de 0,8. Daí as pessoas vão dizer, mas eu não sei quanto vale os logs. Eu falei 325 vezes em sala para que você soubesse alguns logs. Por exemplo, log de 2, 0,3 aproximadamente, e log de 3, aproximadamente 0,48. Certo? Sim? Sim. Daí vem a parte boa. Se você lembrar que 0,4 é 4 sobre 10, seria log de 4 menos log de 10. Embaixo 0,8, 8 sobre 10, log de 8 menos log de 10, você ia descobrir que isso aqui daria menos 0,4 sobre menos 0,1. N, portanto, tem que ser maior do que 4, corroborando a nossa resposta. Então, você não precisaria fazer esse monte de continha. Iria direto aplicando log, caso você lembrasse dessa aplicação. Lembre que eu estou fazendo redução em cima de redução, como se fosse a ideia dos juros compostos, lembra disso? Só que aqui não é bem juros, aqui é uma redução que eu estou fazendo. Mas de qualquer forma, eu estou reduzindo 20%, então só sobra 80%. 80% elevado a um número n, que eu não sei quanto é, tem que ser maior do que 0,4, que é 40%. Por que maior? Eu vou insistir nessa ideia. Quando a banca diz que a redução tem que ser menor do que 40% no final, eu inverto esse sinal, para poder lembrar quantas vezes eu preciso elevar esse 0,8 ou 80%, como queira, que é o que sobrou do 100. 100 menos o 20% que eu reduzi, sobraram só 80. Então isso corrobora a letra C. Boa, né? Questãozinha boa. Muito bem. Questãozinha 12. Essa prova, como sempre, a Federal mostrou a que veio. Os caras fazem aí questões bem boas, bem divertidas. Questão 12. Quanto dá a soma? Essa aqui é extremamente legal. Eu tenho que somar π elevado a 0, 2 menos 1 e 1/3. Tem que somar tudo isso daqui. 4 elevado a 0,5, menos 7 e 2/3, e 2 vezes 0, essa aqui é ótima. 8 elevado a 0,3333. Tem que somar tudo isso. Se você lembrar do que foi dito em sala 257 vezes, só lembrar que qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então isso daqui é 1. Se você lembrar que o número elevado a meio é a mesma coisa que a raiz dele, então isso aqui é 4 elevado a meio, que é a raiz de 4, portanto 2. Certo? Sobrou algumas coisas birutas. Isso aqui, por exemplo, 2 é 2 mesmo. Quem é 0,33333? Isso aqui é muito inteligente. Isso aqui é uma dízima periódica. Isso aqui é 0,3 com a barra em cima. Como é que se transforma isso em fração geratriz? Pega o número que está repetindo, que é o 3, e divide por quantos números se repetem. Como só repete um número, que é só o 3, isso aqui é 9, ou seja, 1/3. Então, elevar a 0,33333 é a mesma coisa que elevar a 1/3. Só que elevar a 1/3 é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 8, para quem lembra, é igual a 2. Porque 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4. Então temos aí 1, 2 e 4. Número de gente, número de gente. O problema está nessas frações birutas. Então, primeira coisa, 2 é 2 mesmo. Menos. Eu falei hoje em sala, lá no Positivo, exatamente isso daqui, exatamente isso. Eu falo, olha, a Federal adora cobrar essas coisas. Quando alguém apresenta algo assim, 1 e 1/3, você tem que lembrar lá do Harry Potter, que diz assim, plataforma 9 3/4. Não é 9 vezes 3/4, é 9 mais 3/4. Aqui é 1 mais 1/3, ou seja, uma xícara inteira e mais 1/3 de xícara, ou uma colher de sopa mais 1/3 de colher de sopa. Então isso aqui é 1 mais 1/3. Como é que se faz? Aquele método que a gente já conhece. Pega esse cara, multiplica por esse e manda somar, a gente soma. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então isso aqui, na verdade, é 4/3, certo? Então, 1 e 1/3 é 4/3.
De novo, o mesmo processo. Multiplica esse por esse e faz essa operação. 6, eu falei direto, né? 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. Então isso aqui é 2/3. E a mesma coisa aqui. Isto aqui é menos 7, cuidado agora. É menos 7 2/3. Então é uma coisa só. Isso aqui é um número só, não vai passar vergonha fazendo menos 7 mais 2/3. É menos 7 2/3. Então é menos, entre parênteses ou entre colchetes, como queira, 7 mais 2/3. De novo, este vezes esse, mais esse. 7 vezes 3, 21, mais 2, 23. Então isso aqui é menos 23/3. Somando todo mundo, vamos lá. 1 mais 2/3 mais 2 menos 23/3 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 mais 2 mais 4, 7. 2/3 menos 23/3 dá menos 21/3. 21/3 até ontem dava 7. 7 menos 7, 0. Portanto, letra D. Cuidem. A banca colocou um monte de resposta, colocou menos π, 2 elevado a menos 1, 0,333, que é a letra C, né, que é a dízima. Então, cuidem. Cuidem com essas coisas. Quando é multiplicação de fração, você só multiplica. Agora, quando é soma de fração, essa forma apresentada nessa forma composta, aí 1 e 1/3, é só lembrar. É 1 colher mais 1/3. Então, é 1 colher mais 1/3. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, portanto, 4/3. Claro para todo mundo? Sim, sim. Questão 13. Eu avisei que isso aí ia cair questão boa. E a federal, como sempre, daquele jeito padrão vestibular. Eu avisei em sala 25 vezes. Quando a banca é o FPR ou a FUNPAR, que são da mesma instituição, né, são ligadas à mesma instituição, ou pelo menos são vinculadas de uma certa forma, o padrão do concurso é padrão vestibular, sempre assim. Só que na questão 13, eles disseram assim: um determinado tipo de ração utiliza milho em parte de sua composição. Em um primeiro recipiente, há uma mistura básica contendo 10% de milho. Em um segundo recipiente, uma mistura contendo 50% de milho. Quantos quilos da mistura do primeiro recipiente devem ser tomados para preparar 8 quilos da mistura com 20% de milho? Não dá para fazer. Está faltando dado. A banca fala num recipiente que tem 10% de milho. No outro tem 50% de milho. Quanto no primeiro tem que pegar para a mistura final ter 8 quilos com 20% de milho? Não dá para fazer, está faltando informação. A piada que eu contei no positivo hoje foi a seguinte: o cara diz assim, ei, calcule. Calcule o quê? Não, calcule qualquer coisa, letra D. Não, está faltando informação. Então, questão 13 tem que ser anulada pela banca. Por favor, o FPR anula essa questão. Questão 14, uma das mais legais que tem, simples. Eu falei que ia cair cilindro e esfera, porque a federal parece que só conhece esses sólidos, né? Os caras disseram o seguinte: tem uma esfera aqui. Lembrando que esfera é um item geométrico 3D, enquanto que o círculo é só 2D, cuidado. Esse cilindro tem altura 2R, tem raio R, assim como a esfera também o tem. Quando essa esfera é tirada de lá, sobrou um pouquinho de aguinha, porque quando a esfera está inteira lá, está cheia até aqui em cima. Quando a esfera foi tirada, o nível de água ficou só esse daqui. Um H qualquer. A banca pergunta, qual é a relação entre esse H e a altura total do cilindro? Então, bem devagar, vamos lá, bem devagar, como se diz lá na minha terra, por partes. Primeira coisa, volume do cilindro, πr, que mais? Ao quadrado H. Por quê? A área da base vezes a altura. A área da base, se você olhar aqui de baixo para cima, pegue uma latinha de refrigerante e olhar de baixo para cima, é um círculo. Então, a área do círculo vezes a altura. A área da esfera, porque isso aqui é uma esfera, certo? 4/3 de πr ao quadrado, não, né? Ao cabeça de bagre. πr ao cubo.
certo? Tudo bem. Se a esfera, estando lá dentro, a altura fica total, quando eu tiro fica só um pouquinho, então quem é o volume de água? O volume de água, na verdade, será o volume do cilindro menos o volume da esfera, certo? Ou seja, π vezes r ao quadrado. A banca disse que a altura do cilindro é 2r, então isso aqui é vezes 2r, menos a esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Isso aqui será 2πr ao cubo menos 4/3 de πr ao cubo. O que você faz? Põe πr ao cubo em evidência, fica 2 menos 4/3. Isso aqui será πr ao cubo. De novo, aquela nossa técnica. 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. Então, o volume de água que sobrou, ou seja, esse volume aqui, não essa altura, o volume que sobrou aqui será 2/3 de πr ao cubo. A banca pergunta, qual é a relação disso com o volume que eu tinha antes, o volume inteiro do cilindro? O volume do cilindro está aqui, ó. Este é o volume do cilindro. Então, se eu fizer a relação entre as alturas, ou fizer a relação dos volumes, dá na mesma. Por quê? Porque estão intimamente ligados. Os dois dependem dessa altura. Então, eu posso fazer diretamente assim. Volume de água pelo volume do cilindro. Isso aqui nos dará 2/3 de πr ao cubo sobre o volume do cilindro, que era 2πr ao cubo. Certo? Isso aqui vai ser πr ao cubo com πr ao cubo, some, fica 2/3 sobre 2, ou multiplicar pela inversa. 2 com 2 vai embora, portanto, 1/3. Isso corrobora a nossa letra B. Então, cuide, a banca pergunta a relação entre essas alturas, ou, de uma forma direta, a relação entre os volumes também. Certo? Então, acha o volume do cilindro, acha o volume da esfera, tira um do outro, se vê esse volume. Se você sabe esse volume, você sabe essa altura também. Boa, né? Sutil. E, finalmente, a última de raciocínio lógico, uma das mais diretas, dizia assim: carros e motos estão estacionados em um pátio. O número de carros está para o de motos. Número de carros está para o de motos. Quando a banca fala está para, você sabe que é uma relação entre elas. Assim como 5 está para 2. Certo? Porque a banca diz, assim como, quando a banca diz uma coisa está para outra, assim como a outra está para a outra, isso aqui tem que ser válido. E a banca disse, se outras 20 motos forem estacionadas nesse pátio, a razão entre eles passa a ser de 5 para 6. Eu não mexi no número de carros, mas eu mexi no número de motos. Isso aqui passa a ser 5 para 6. O que acontece? Eu tenho um sistema, equação 1, equação 2. Daqui eu posso tirar que 5 vezes o número de motos é igual a 2 vezes o número de carros, certo? Fazendo cruzado aqui também. Cuidado, 6 vezes o número de carros será 5 vezes que multiplica o número de motos mais 20. 6 número de carros será 5nm mais 100. Lembrando que você faz o distribói. Se distribói o 5 para lá e para lá, para não passar vergonha. Só que nós temos uma coisa que facilita a nossa vida, ó. 5nm é a mesma coisa que 2nc. Ou seja, 5 vezes o número de carros é a mesma coisa que 6 vezes o número de motos. 6 vezes o número de carros será 2 vezes nc mais 100. Eu vou colocar o que tem nc para um lado e deixar o que não tem para o outro. 6nc menos 2nc igual a 100. 4nc igual a 100. Portanto, o número de carros será 100 sobre 4. 25 carros, portanto, letra A. Extremamente inteligente, questão simples, que fez aí um sisteminha maravilhoso. Certo? Muito bem. Raciocínio lógico foi embora. Foi bem dentro do padrão que a banca sempre exigiu, só com a questão lá número 13, que tem que ser anulado obrigatoriamente.
Vamos para a informática. Todas, 3 delas foram dadas em sala explicitamente como estão aqui. Não é nem parecido, explicitamente. Eu vou contar de novo que eu acho que o FPR ouve ou grava ou tem acesso às minhas aulas. Não é possível, é exatamente o que eu falo em sala e não é a primeira vez. Acontece no vestibular, aconteceu em vários concursos. Exatamente o que eu digo em sala, a banca coloca. Muito obrigado, FPR, mais uma vez. 36. É correto afirmar que ransomware. Pausa. A banca escreveu ransomware errado. É ransom, termina com M e não com N. É ransomware. Mas também não tem problema, não é por isso que a banca vai anular a questão. Quem é ransomware? Eu contei. Em 2017, atingiu 120 países. É uma técnica que os hackers, que é uma grande bobagem, porque hacker é um cara do bem, mas enfim, é um cara que coloca alguma coisa na internet, se clica em cima, ele pega os arquivos para ele e exige resgate. Então, diz assim, letra A, uma técnica maliciosa que consiste em uma varredura dos computadores e uma rede com o objetivo de coletar informações sobre os usuários. Mentira, não é isso, ele não fica varrendo a rede. Letra B, tem como exemplo os e-mails enviados com campos falsificados. Isso é phishing. Letra C, um programa que se propaga no computador e forma incluir cópias de si mesmo em softwares e arquivos. Mentira, isso é vírus. Letra D, monitora as atividades de um sistema e envia as informações para terceiros. Mentira, isso é spyware. Então sobrou a letra E, tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados, ou seja, ele rouba para si e exige um resgate. A banca não colocou do resgate, mas ok, está valendo, porque às vezes não exige. Mas a palavra ransom é justamente a exigência do resgate. 37, eu falei no primeiro dia isso. Em relação a software e hardware, é correto afirmar. Letra A, um sistema operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e programas. Ponto, acabou, camada de software, não tem o que inventar. Letra A logo de cara, mas vamos ver a letra B. Os aplicativos de edição de texto, reprodução de mídia e hidrográfico são exemplo de hardware. Não, hardware é coisa dura, coisa palpável. Como é que o editor de texto vai ser algo palpável? Não dá para pegar no editor de texto. Então letra B cai fora. Letra C, discos, memórias e portas USB são software. Mentira, disco, memória e USB são todas físicas. Isso é hardware. Letra D, o software é constituído de aplicativos e circuitos eletrônicos. Estava indo bem, aplicativos, mas circuito eletrônico é hardware, então a banca estragou de novo. Letra E, cadê a letra E? Não tem? Só tinham 4, né? Não, só tinham 4, acho que eu não imprimi. De qualquer forma, era a letra A, obrigatoriamente. 38. A respeito do Microsoft Word versão 2013, considere as seguintes afirmativas. Número 1. A recuperação de documentos fechados inesperadamente antes de salvar as alterações mais recentes é automática. O arquivo poderá ser salvo ou excluído manualmente na próxima vez que o documento foi aberto. Perfeito. Você abre e abre do lado aqui. Se você fechar o Word sem querer, ou se a máquina deu alguns ziquezira, acabou a bateria, e ele salvou o arquivo faltando um pedaço, ou de maneira recuperável, ele avisa aqui do lado esquerdo, olha, esse arquivo foi encontrado. Você quer usá-lo ou eu posso descartar? Pode descartar. Então, número 1 está certo. 2. Essa versão permite a inclusão de vídeos online no arquivo sem necessidade de sair do documento. Verdade, isso pode incluir mídias no 2013. 2. Verdadeira. 3. O recurso marcação simples possibilita a visualização de que houve mudanças realizadas no texto do documento com controle de alterações ativos. Perfeita. O controle de alterações permite que você trabalhe em conjunto com outras pessoas, elas podem mexer no arquivo. Só que tem uma questão, chama-se controle de alterações por isso. Você pode aceitar uma, aceitar todas, rejeitar uma ou rejeitar todas. Então, isso é verdade também. 4. Arquivos em formato PDF, convertidos para o formato Word, podem não ter uma correspondência de páginas perfeita com o original, como quebras de página em linha, que podem estar em pontos diferentes. É verdade. Infelizmente, os PDFs têm esse problema. Às vezes dá uma coisa meio biruta aí no meio do caminho. Não é exclusivo do 2013, mas o PDF às vezes perde formatação. Tem esse problema. 39, tem que dar risada, porque foi dito isso em sala no último dia. Eu saí da sala dizendo sobre isso. Não apenas sobre a função, mas sobre a grafia. Eu falei que a banca ia estragar. A banca deu uma planilhona que não ia ser usada para nada. Por quê? Porque a banca ia dizer assim, a fórmula correta para encontrar o total gasto em reais, abastecendo com gasolina. Então se tinha que comparar gasolina com o gasto. Mas só vai somar se for gasolina. Onde que diz isso? A função é soma-se, e não a letra A que fala soma-ses, nem na letra C que fala somar-se, e nem a letra D que fala some-se. Eu até fiz a piada com a palavra some, e eu falei que a banca ia cobrar. E a letra E, a síntese está errada. Não é soma de um lado e C lá dentro, no meio do caminho. A função realmente é a letra B, soma-se. E finalmente, 40, a banca quase deu a resposta, dizendo assim,
Para encontrar a quantidade de abastecimento do veículo identificado como carro 4, a função correta a ser utilizada é: se é para identificar quantos, é para contar quantos. Para contar quantos, só pode ser o conte C, letra D. Não é o soma quad. De onde que a banca tira esses troços, velho? Soma sequência, soma quante, contar C, não. Nós falamos isso rapidamente, até alguém perguntou, olha, conte C cai? Cara, raramente cai, mas dessa vez caiu. Mas só você saber que não eram as outras, não tinha como errar. Então, lembrando, a questão 13, matemática tem que ser anulada porque não tem dado suficiente para resolver. A banca diz assim, ei, calcule aí. Calcule o quê? Não, calcule aí qualquer coisa. Não, não dá. Então, a prova dentro do previsto, eu senti falta de log, aplicação direta, mas podia ser resolvida através dele, aquela primeira. Então, é questão de você procurar o melhor caminho. Quem se deu bem nas duas matérias, parabéns. Quem não se deu, procure saber onde é que errou. Certo? Dá uma descansada, porque agora eu vou, mas não volto. Grande abraço! Fui!